obrigado, Pai, pela tua unção já presente. Espírito Santo, você tem a liberdade aqui para fazer o que você tem de poder. Você é bem-vindo aqui, Espírito Santo. Nós te adoramos, nós te bendizemos, nós te desejamos, Senhor. Nós desejamos mais do teu Espírito, nós desejamos mais da tua palavra, nós desejamos mais do Senhor nesse lugar. Nós queremos, Pai, mais de ti nesse lugar. Nós queremos mais da tua unção operando nesse lugar, Pai. Nós te agradecemos por esse culto, por tudo que foi feito aqui nessa noite. Em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Podeis assentar, irmãos. Aleluia. Aleluia, irmãos. Obrigado. Equipe de louvor, esses meninos são uma bênção. Eu quero ser que nem eles quando eu crescer. Aleluia. Sabe, irmãos, hoje estava lá na minha casa fazendo alguns trabalhos, meditando sobre a palavra e de repente a luz acabou. E o que eu achei engraçado é que minha esposa estava lá trabalhando, a minha filha estudando, todo mundo estava fazendo alguma coisa. Quando acabou a luz, todo mundo ficou sem fazer nada. E todo mundo preocupado, e o celular, como é que vai ser? E se acaba a bateria do celular, e a luz não volta, e dá 1 hora, dá 2 horas, e nada da luz voltar. Porque a gente entende, irmãos, só aí você entende o quanto a luz é importante, quanto a energia ela é importante. Amém. Assim também é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela nos diz, no Salmo 119, 105, diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Assim também fica a nossa vida quando não tem a luz da palavra. O que nós vamos falar aqui nessa noite é dar uma continuidade sobre aquilo que nós começamos no culto anterior, que nós ministramos. Vamos falar a respeito de fé, irmãos, porque fé está no coração de Deus. Vão ter vários cultos, nós vamos falar do Espírito, você vai ouvir falar sobre a unção, você vai ouvir falar sobre família, você vai ouvir falar sobre coisas, mas a fé sempre vai estar envolvida, porque fé agrada a Deus. Você precisa estar no lugar que Deus te colocar, irmãos. Deus não quer que você fique onde você está. Se você está aqui nesse lugar, se você está nesse ponto, glória a Deus, você é um abençoado. Mas sabe que Deus quer levar você a lugares mais longe, lugares mais altos. E para isso acontecer, vai ser necessário que você use a sua fé. Por 4 vezes na Bíblia está escrito: o meu justo viverá pela fé, o justo viverá pela fé. Ora, se por 4 vezes a Bíblia fala isso, é porque é da vontade de Deus que os seus justos venham viver pela fé. Apóstolo Bud, antes de vir para o Brasil, o Senhor falou para ele: você vai se preparar 2 anos no Rema. Você vai se preparar primeiro. Você vai ouvir a palavra primeiro. Você vai deixar a sua fé, o seu coração ser processado com a fé. Você vai deixar a palavra, a minha palavra entrar dentro de você para que você esteja preparado. E depois que ele passou 2 anos lá, Deus falou o seguinte: olha, agora que você já passou 2 anos no Rema, você vai lá para o Brasil ensinar fé para o meu povo. Se você está aqui hoje, é porque ele ouviu a voz de Deus, porque ele obedeceu e ele veio por fé. Sabe, irmãos, quando Deus ele projeta algo, ele vai querer que eu e você seja participante disso. E você só pode ser participante disso se você fizer acontecer os processos, se você participar dos processos, se você se lançar nos processos. Nós estamos aqui ouvindo a palavra de Deus na quinta-feira. Isso aqui é um culto de ensino. E você precisa entender que a palavra de Deus, ela precisa entrar dentro do seu coração. Ela não pode somente estar nos teus ouvidos como informação. Nós já falamos isso aqui da outra vez. É preciso a revelação da palavra, mas para ter a revelação da palavra, é necessário que você esteja na palavra. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Então nessa noite nós vamos exaltar a palavra, porque a palavra ela é a base da nossa fé, irmãos. Não adianta você orar pedindo fé a Deus, porque você não vai ter, você não vai receber. A fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não tem outra maneira, irmão. Não tem outro jeito. E sabe que há situações na sua vida que talvez hoje estejam pedindo que você use fé,
mas que talvez você, por não ter a palavra ainda completa dentro de você, você não está sabendo como agir, o que falar, da forma que falar. Nesses últimos dias, nós temos visto o mover do Espírito, glória a Deus por isso, mas antes do mover do Espírito, nós vamos ver uma sede e fome da palavra crescendo no meio das nações. Porque a palavra vai gerar fé, e a fé vai nos levar ao Senhor. As respostas serão mais fáceis pela fé. Quando você anda pela palavra, quando seu coração está cheio de fé, irmão, não tem situação lá fora ou no seu ambiente que mude o seu humor, porque você sabe quem é o seu Deus, você sabe o que Ele pode fazer. Aleluia, aleluia. Sabe, se você ainda anda preocupado com alguma situação, você precisa ir para a palavra. Você indo para a palavra, você recebendo da palavra do Senhor, deixando a palavra moldar o seu coração e os seus pensamentos, as coisas passam a ser diferentes na sua forma de ver. Você não vai ver mais dificuldade nas situações, você vai começar a ver como Deus vê, porque a palavra de Deus é o próprio Deus em você. O que mais o diabo tem feito hoje é trazer distrações para que as pessoas não ouçam a palavra, não se empenhem na palavra, porque o diabo sabe que quando você estiver lendo a palavra, algo vai estar sendo transformado dentro de você. Você já parou para pensar, irmãos? Tem pessoas que falam assim, mas eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Tem sim, irmão. O que você não tem é vontade de ler. Porque se você quiser, você lê a Bíblia, você medita na palavra o dia inteiro, você come da palavra, porque palavra é alimento, e está na hora da igreja entender isso, que ela precisa da palavra de Deus, para as coisas que Deus quer fazer no meio da igreja nesses dias. Aleluia. Aleluia. Nós vamos falar aqui a respeito de algumas coisas. Talvez você diga assim, mas isso aí é muito pesado, Tony. Deixa eu dizer uma coisa para você, a palavra de Deus não é pesada. A verdade, quando ela chega, ela liberta. E essa noite você pode ouvir coisas que vai liberar o seu coração e vai liberar a sua mente de coisas que às vezes você estava preso e você não entendia, por que não estava funcionando, por que não acontecia. E você vai entender nessa noite, amém? Por que as pessoas não progridem na fé? Uma das coisas, porque ouvem a palavra de Deus sem receber proveito por conta da falta de fé. Abra comigo no livro de Hebreus, no capítulo 4. Hoje nós estamos no culto de ensino e a palavra tem primazia, amém? Uma das coisas porque as pessoas não progridem na fé, porque elas ouvem a palavra de Deus sem receber proveito por conta da falta de fé. E Hebreus 4:2 diz assim: porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. O escritor aos Hebreus estava falando do povo de Israel hoje, mas isso também cabe para a igreja nos dias atuais. As pessoas estão ouvindo a palavra de Deus, mas não estão aproveitando da palavra de Deus porque não estão recebendo com fé dentro do seu coração. Elas estão recebendo como uma palavra comum, e a palavra de Deus não é uma palavra comum. O Senhor Jesus diz: as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida, João 6,63. Então a primeira coisa, porque pessoas não estão progredindo na fé, é porque elas estão ouvindo a palavra, mas elas não estão recebendo essa palavra com fé. A palavra está ficando só nos ouvidos. E agora vai começando a entornar o caldo, amém? Vocês vão ter que me amar, amém? Glória a Jesus. Por que pessoas não progridem na fé? Porque tem muitas que ainda são crianças espirituais. Eita. Livro de Hebreus, onde você já está aí, vai no capítulo 5, versículo 11. Aleluia. Hebreus 5:11 diz assim: a esse respeito, tenho muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vós os tendes tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus.
Assim vos tornastes como necessitados de leite, e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas, para discernir não somente o bem, mas também o mal. O escritor dos Hebreus está falando aqui, aos Hebreus está falando aqui de leite espiritual, está falando de crianças. Crianças que ainda precisam do leite. Sabe que criança você não pode dar um alimento sólido, porque senão ela vai passar mal, ela não suporta aquilo. E nós não estamos falando aqui de idade, nós não estamos falando aqui de tempo de igreja, nós estamos falando aqui de maturidade espiritual. E é preciso você entender isso, porque isso talvez pode estar atrapalhando a sua fé, você de crescer na sua fé. Ele diz aqui como são as crianças que recebem o leite, porque são inexperientes na palavra, mas o alimento sólido é para os adultos. Sabe, irmãos, você só vai crescer na palavra se você estiver na palavra. Talvez você não tenha tido uma boa base lá no seu passado, na igreja que você era, de onde você veio. Eu sou de uma determinada denominação, que eu ouvia a respeito de coisas que não condiziam com a palavra, e aquilo se tornou uma verdade para mim. E eu ainda era uma criança, espiritualmente falando. Porque sempre batendo na mesma tecla, sempre naquela mesma história, sempre naquele ciclo vicioso. Porque o alimento sólido ele vai ser dado para você no momento correto, e quem vai te dar é o Pai. Quando você começa a ler a palavra, você ainda vai estar no leitinho, vai estar recebendo algumas coisas, você vai estar entendendo algumas coisas, vai estar chegando revelação para você, e quanto mais você se embrenhar na palavra, quanto maior for o teu hábito na palavra, o alimento sólido ele vai começar a vir. Sabe que Deus nesses dias quer trazer verdades, mas ainda tem pessoas que não suportam verdades, porque são crianças espirituais, ainda precisam do leitinho, ainda precisam ir lá para o princípio, ainda precisam ser ensinadas a respeito da fé. Quando você vai em Hebreus no capítulo 6, você vai ver que o escritor aos Hebreus fala sobre isso, os princípios elementares. Vocês deveriam estar lá na frente sendo mestres, vocês deveriam estar ensinando a palavra, vocês deveriam estar avançando, mas vocês não estão avançando porque vocês ainda são crianças espirituais, vocês estão precisando do leitinho. Deixa eu falar uma coisa para você, o pastor da sua igreja não é sua babá. Silêncio na igreja. O pastor da sua igreja, ele não é sua babá, ele é o seu pastor. Ele ora por você, ele intercede por você. Mas sabe que você precisa crescer, você precisa avançar. Você está recebendo a palavra aqui às terças, às quintas e os domingos. Você precisa avançar na palavra, você precisa desejar o alimento mais sólido, você precisa abrir o teu coração para que Deus trabalhe dentro de você, você precisa largar a meninice. Aleluia. Aleluia. Sabe que a igreja de Coríntios também passava pelo mesmo problema. A igreja de Coríntios, eles tinham os dons à sua disposição. E Paulo vai falar coisas para eles que eram duras, mas eram verdades. Quando você ouve uma verdade aqui em cima, você precisa meditar sobre isso, você precisa examinar-se a si mesmo para ver se você realmente está no lugar certo, e se você precisa mudar, você mudar. Porque no dia que você receber a palavra com fé, como nós vimos no começo, e você mudar os seus pensamentos, mudar o seu coração, você vai ver as bênçãos de Deus começando a acontecer na sua vida. A bênção de Deus, ela precisa ser fácil na minha vida e na sua vida, irmão. Se ela está sendo pesada ou complicada, eu tenho que me examinar. E lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, diz assim, se você quiser abrir, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1, diz assim, Paulo dizendo aos Coríntios, leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais,
e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Dura essa palavra, forte essa palavra, mas era necessário para a igreja de Coríntios naquele tempo. E é necessário para a igreja hoje também, irmãos. Sabe por quê? Porque você já era para estar abastado com alimento sólido e às vezes ainda não está acontecendo, porque você ainda é uma criança na fé, é uma criança espiritual. Nós precisamos avançar, amém, irmãos? Uma criança, ela recebe o leite, ela vai receber o leite até determinado tempo, depois começa a entrar alimento sólido, começa a entrar uma papinha, começa a entrar um feijãozinho, uma verdurinha, e assim vai entrar o feijão, vai entrar o arroz, e ela vai crescer, ela vai se robustecer. Assim também é na vida espiritual. Você precisa entender isso. Coisas que podem estar atrapalhando você progredir na sua fé. A imaturidade espiritual pode manter pessoas na carnalidade, e isso pode gerar contendas e divisões. Criancices na fé dentro da igreja geram contendas, geram divisões. Imaturidade, carnalidade. Crianças espirituais, elas se preocupam com a visibilidade delas. Elas querem ser vistas dentro da igreja, elas querem ser notadas dentro da igreja. Elas têm dificuldade de se submeter, elas plantam contendas, falam mal de outros, vivem querendo mudar de igrejas e nunca estão satisfeitas, vivem de forma carnal e presas às suas emoções. Isso não tem nada a ver com idade natural ou com tempo de igreja. Silêncio na igreja. Você está recebendo alguma coisa, irmão? Crianças espirituais, imaturas, que querem visibilidade, sabe, elas querem ser vistas na igreja. Irmão, quanto mais maduro você é, menos visto você quer ser, porque a verdade, quem tem que ser visto e quem tem que ser adorado aqui é o Senhor, não é você não. Você não serve ao Senhor para aparecer para os outros. Muitas das vezes, você não sabe o bastidor, você não conhece o bastidor de um pastor, você não conhece o bastidor de um ministro, você não sabe o tempo de oração que ele tem. Sabe, crianças maturas na fé são assim. Elas querem visibilidade. Tudo que acontece é culpa do ministro, é culpa do pastor. Vou para outra igreja. Fique à vontade, irmão. Você vai ter problema lá na outra igreja, porque o problema não é a igreja, o problema é você. A minha esposa fala para mim assim: amor, você tem uma palavra dura às vezes de exortação, viu? Falei, é coisa de profeta, se preocupe não. Porque nós temos que andar certo diante do Senhor, irmãos. A gente precisa fazer o que é certo, o que é correto diante do Senhor. Eu não posso andar diante do Senhor do jeito que eu penso ou do jeito que eu acho. Eu tenho que me entregar a Ele, eu tenho que me entregar à palavra dEle, eu tenho que me render a Ele. Tem muitas pessoas que levam o nome de crente, irmãos, mas não são. Dura essa palavra, mas glória a Deus por isso. Mas para o escritor aos Hebreus também há uma solução que é necessária, que é o alimento sólido, é para adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. É fácil você ver quando uma pessoa, ela está na palavra, o comportamento daquela pessoa ela muda, ela se torna mais paciente, ela se torna mais amorosa. É fácil você ver quando a palavra está moldando alguém, quando aquela pessoa está recebendo revelações do Senhor, quando ela está se entregando ao Senhor dentro do seu quarto em oração. Sabe, irmãos, você mesmo começa a ver a mudança em você. Se tinha uma briga, você já não quer mais entrar na briga. Se era para falar alto, você já não quer mais falar alto. Você já começa a ver com os olhos de Deus quando você está na palavra. Porque a palavra, ela tem o poder de mudar pessoas e caráteres. A palavra de Deus muda caráter. Aquele que era bêbado, hoje é crente. Aquele que era assassino, hoje é crente. Aquele que não valia nada, hoje é crente. Porque foi mudado pela palavra. Até o Espírito Santo, ele não faz nada do que não tiver na palavra.
Você sabia disso? O Espírito Santo não vai fazer nada fora do que tem na palavra, irmãos. A palavra do Senhor é soberana em todas as coisas. Por que pessoas não avançam na fé? Porque não guardam os mandamentos. 1 João, no capítulo 2, versículo 3, se você quiser abrir. Nós estamos num culto de ensino. Você está aprendendo algo hoje, irmão? 1 João capítulo 2, 3 diz assim: ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, olha o que a Bíblia diz, é mentiroso. E nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar como ele andou. Aleluia, aleluia. Aquele que guarda a palavra de Deus está sendo aperfeiçoado nele. Outra evidência, quando você está andando na palavra de Deus, você passa a amar os irmãos. O seu amor aumenta pelas vidas, aumenta pelas almas. Sabe, quando você está meditando na palavra de Deus, Deus está colocando dentro de você o coração dele, a visão dele. Você passa a ver como Deus vê, você passa a sentir como Deus sente. Por isso que ele diz aqui: aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar como ele andou. A palavra de Deus, ela tem esse poder. Você entende, irmão, que a sua fé ela precisa estar embasada na palavra, e que às vezes as pessoas olham que é simplesmente, eu vou só ler a Bíblia hoje, 5 minutos de palavra e tudo está resolvido. Não, irmão, não funciona assim. É preciso meditar na palavra. É preciso meditar na palavra, é preciso deglutir a palavra, é preciso você estar com a palavra todos os dias. O Senhor Jesus disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Por que a fé não desenvolve? Outra coisa, porque não praticam a palavra. Tiago 1, 21. Abre comigo lá. Aleluia, aleluia, Pai, obrigado pela tua palavra. Tiago 1, 21 diz assim: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente, repita comigo, considera. Aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Sabe, irmãos, quando eu vejo isso aqui, hoje eu estava meditando sobre essas verdades e o Senhor me levou lá para Josué. Deus chegou para Josué e falou assim: olha, meu servo Moisés é morto, levanta-te, você vai fazer esse povo, vai conduzir esse povo à terra que eu prometi dar para eles. Eu vou ser com você, aonde você pisar a planta dos teus pés, eu vou te dar como possessão, ninguém vai poder te resistir. Só que, irmãos, olha o que interessante, apesar de Deus ter falado tudo isso, nos versículos 7 e 8 de Josué capítulo 1, se você quiser abrir lá para acompanhar, Deus tinha falado para Josué: olha, você vai pisar a planta dos teus pés, eu vou te dar, como fui com Moisés, eu vou ser com você, e ninguém poderá te resistir, seja forte e corajoso. Versículos 7 e 8 de Josué capítulo 1, o Senhor diz assim: tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou.
dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Sabe o que isso nos mostra, irmãos? Você pode ter um chamado. Você pode ter um chamado para pastor, para ministro, para profeta. Sabe, Deus pode ter feito promessas a você, mas sempre a palavra vai ter que te acompanhar. Você sempre vai ter que estar na palavra. Deus falou coisas para Josué, que ele faria com o Josué, mas Deus disse para ele, olha, você vai para a lei, naquilo que o meu servo Moisés escreveu, você não vai nem para a direita, nem para a esquerda, e você vai fazer tudo que lá está escrito, e você vai ser bem sucedido. Isso fica de lição para mim e para você, irmãos. A gente não pode se desviar da palavra, a gente precisa estar na palavra. Independente do nosso cargo, independente da posição, independente do que nós somos, você pode ser um pai de família, você pode ser uma mãe de família, você não pode se afastar da palavra, você tem que estar na palavra, para que a palavra ela venha fazer sucesso na sua vida. O seu ministério vai ter sucesso pela palavra. O seu casamento vai ter sucesso pela palavra. Não foi o que Deus disse a Josué? Você vai ser bem sucedido em tudo. O seu trabalho vai ser abençoado por causa da palavra de Deus. Medita na palavra dia e noite. Olha o que Deus disse para Josué: medita na palavra dia e noite. Eu vou repetir aqui, eu já falei isso. Meditar, para quem já sabe, estou lembrando, e para quem não sabe, aprenda. Meditar não é você estar com os dedinhos lá ajoelhados e cabeça rodando, não, irmão. Meditar, segundo a Bíblia, os antigos, eles faziam isso. Meditar é você falar a palavra de forma baixa. É você estar ali falando a mesma palavra. Você está passando por algum problema de doença, é você estar lá falando sobre Isaías 54. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as minhas dores e as minhas enfermidades, Ele levou sobre Ele. Pelas pisaduras de Cristo eu já fui curado. 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 Pelas pisaduras de Cristo Jesus eu já fui curado. Está escrito: pelas pisaduras de Cristo eu já fui curado. Pelas pisaduras de Cristo eu já fui curado. Pelas pisaduras de Cristo eu já fui curado. Ei, você está falando e você está ouvindo. Ei, aquilo está entrando no seu coração. Ei, a fé está sendo despertada. E algo vai acontecer. Os sintomas chegaram, eu fiz isso, irmão. Meditando na palavra dia e noite. Meditando na palavra dia e noite. Sabe, quando você lá, eu e minha casa serviremos ao Senhor, não é uma promessa de Deus. Isso não é uma promessa, irmãos. Mas sabe que você pode usar isso? Você pode declarar isso, você pode meditar isso, você pode andar dentro da sua casa dizendo assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. 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 Vai acontecer. Está com problema na vida financeira, problema de emprego. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Obrigado, Pai, porque você é o meu pastor, nada vai me faltar. Obrigado pela provisão do Senhor na minha vida, porque está escrito que o Senhor é o meu pastor, nada vai faltar para mim e não vai faltar. Você precisa entender aquilo que está sendo falado nessa noite. Não pode somente estar nos seus ouvidos, é preciso estar dentro do seu coração. Eu estava orando ali ainda agora, antes de subir aqui. E eu falei com o Senhor: Pai, corações receptivos para que tenha a revelação da palavra, não a informação, para que haja mudanças na vida das pessoas. É para isso que um culto de ensino que o Senhor levantou nesse lugar para que você conheça a verdade, para que você pratique a verdade e para que essa verdade ela venha fazer coisas na sua vida. Como é que a gente libera a fé? Antes de qualquer coisa, aquilo que nós estamos falando.
lendo e meditando na palavra. Sabe, irmãos, é muito mais fácil você ver coisas acontecendo na sua vida quando você baseia as suas orações na palavra de Deus. É aquilo que nós acabamos de falar aqui, irmão. A Bíblia, ela tem resposta para tudo que você precisar. Por isso que você precisa ler a palavra. Por isso que você precisa meditar na palavra. Porque a revelação começa a chegar para você. Um dia eu estava passando por um momento de pressão, e aí eu fui ler Isaías 54, versículo 17. Eu levantei de madrugada, eu nunca tinha sentido aquilo. Uma angústia no peito, por causa de uma situação que estava acontecendo, e eu levantei de madrugada, eu falei, pai, eu não aceito isso. E um dia antes, eu tinha lido a respeito de Isaías 54, versículo 17, e eu comecei a falar aquilo. Eu comecei a me colocar naquela verdade. Toda arma forjada contra mim não prosperará. Toda língua que usar contra mim em juízo eu a condenarei. E foi desse jeito. De repente, aquela coisa toda sumiu. Aquela pressão toda sumiu. Tudo caiu por terra porque eu lancei a palavra. Porque aquela palavra estava dentro do meu coração. Então você precisa ter a palavra dentro do seu coração, para que você possa responder às situações. Quando Jesus foi tentado pelo diabo, o que Jesus falava? Está escrito, está escrito, está escrito. A palavra de Deus, ela tem soberania sobre as doenças. Ela é soberana sobre o diabo. Ela é soberana sobre as situações erradas. Ela é soberana sobre o mal, sobre os vícios, sobre as doenças. Por isso que você precisa falar a palavra. A palavra, ela precisa sair da sua boca com fé. Ela precisa sair de dentro de você como revelação. Aquilo já está dentro de você. Quando a revelação chega, a palavra já está dentro de você. O diabo não pode tirar mais aquela palavra dentro de você, porque você recebeu e porque você frutificou, como Jesus disse. A palavra é uma semente. E quando você entende, quando você recebe, já era. O diabo não tira mais de você. Sabe o que vai acontecer, irmãos? Vai chegar um momento que o diabo não vai conseguir mais fazer nada contra você. Porque a palavra vai estar viva na tua boca, irmão. Libere a sua fé. Salmos, não precisa abrir, Salmo 19, versículo 14, diz assim: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. O salmista tinha consciência da meditação da palavra, que eram agradáveis a Deus, que sejam agradáveis diante do Senhor. Por que você está meditando, irmão? Por que você está repetindo no teu dia a dia? Sabe, o murmurador, ele não tem espaço no céu. Você não vai ver murmurador no céu, não, irmão. Você vai ver adorador. Você vai ver aquele que tem falado a palavra, que tem declarado a palavra, que tem confiado no Senhor. É quem vai estar lá. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Sabe, irmãos? Lá em 1 João, capítulo 5, está escrito o seguinte: os mandamentos do Senhor não são penosos. Deus é tão bom, tão bom, tão bom, que os mandamentos dele não são penosos. Ele está dizendo que eu e que você, nós podemos praticar para sermos abençoados. Para com essa história de achar que Deus quer o seu mal, que Deus não te ama, que Deus não te quer, que Jesus não quer saber da sua vida. Quando o diabo tentar trazer isso na sua mente, lembre-se lá de Jeremias 29:11. Eu é que sei que pensamentos têm ao vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal, diz o Senhor, para vos dar o fim que desejais. Por que Deus permitiu que isso acontecesse? Por que está sendo assim? Por que está chegando esse diagnóstico? Ei, irmão, se levanta por dentro. Se levanta pela palavra de Deus, começa a declarar a palavra de Deus sobre a sua vida. A situação vai mudar. Amém, irmão? Você está aqui ainda? Sabe, irmãos, o mover de Deus, ele vai ser poderoso nesses dias, nesses tempos.
Mas só vai começar a acontecer quando você entender que a palavra precisa mudar você. Quando você estiver na palavra, você vai sentir mais vontade de orar. Você vai sentir mais sede da palavra, mais sede de orar, mais sede do Espírito. Quando você se envolver com a palavra, quando você começar, daqui a pouco você está lendo 10 minutos, daqui a pouco são 20 minutos, daqui a pouco são 30 minutos, daqui a pouco é 1 hora e você não vai querer parar. É tanta bondade, tanto amor do Senhor que você não vai querer parar. O Senhor está querendo se revelar para você e para mim, irmãos. A gente só precisa ir por caminhos, os caminhos dele são corretos, os pensamentos dele são justos. Deus é justo, irmão. Deus, ele não vai colocar nada na palavra dele que seja penoso para você, que você não consiga fazer, que você não consiga praticar. Você vai conseguir praticar. Não fique ansioso por coisa alguma. Quando você está na palavra, quando a palavra está dentro de você, você não vai ficar ansioso, irmão. Você não vai ficar ansioso. Porque você sabe quem é o seu Deus. Você sabe o que diz a palavra do seu Deus. Quem tem a palavra dentro de si não fica ansioso, não fica preocupado. Se você tem a palavra de Deus dentro de você, você não vai ficar preocupado, não. Ah, chegou o diagnóstico lá, o diagnóstico está dizendo isso, é? O problema dele. Sabe, irmãos, a nossa relação com o Senhor, ela começa na palavra. Por que eu estou batendo tanto na palavra, falando tanto da palavra? Porque a palavra é o embasamento para a sua fé. Você precisa edificar a sua fé. Judas fala isso sobre a fé santíssima, edificando a sua fé. Como é que você edifica a sua fé? Praticando a fé. Deus está nos ensinando o seguinte, olha, usa a fé. Está com essa questão, usa a fé. Usa a fé. Você está usando a fé, está funcionando, então usa nisso aqui também. Deus quer que a gente venha crescer, que a gente venha avançar, que a gente venha correr a carreira. É isso que a palavra de Deus ela diz, irmãos. Você não pode ficar parado, estático no lugar. Não pense que o que Deus tem para você é o que você tem hoje. Deus tem muito mais para fazer na sua vida. E Deus está dizendo para você o seguinte, ei, usa a sua fé. Ei, usa a sua fé. O diabo está falando assim, você vai fechar suas portas. Se eu usar a fé assim, não vou não, Satanás. Eu não vou fechar as portas não, eu vou abrir a outra porta. Isso é fé, irmão. Não deixe se levar pelas coisas pensando que elas têm que acontecer primeiro, para depois você crer. Não, irmãos, não seja assim. Não pense dessa forma. Em Deus você precisa crer primeiro, para depois você ver. Visão do Senhor sobre esse lugar. Não vejo essas cadeiras vazias mais. Não vejo essas cadeiras vazias mais. Eu não vejo só um culto aqui no domingo. Sabe, irmãos, Deus dá a visão, mas você tem que pegar a visão que Deus está te dando e ir direto para a palavra, meditar na palavra de Deus, nas instruções. Porque para aquela visão acontecer, você vai ter que seguir instruções da palavra, do que está escrito, do que Deus já disse. Deus não vai falar nada além do que Ele já falou e nem fazer nada além do que Ele já fez. Tudo o que Deus falou e fez já é suficiente para eu e você prosperarmos e avançarmos em todas as coisas que Deus quer. Não pense você que você vai ouvir uma outra coisa, uma coisa extraordinária. Não, pode chegar a revelações. Deus pode guiar você para caminhos que você vai alcançar. Aquela visão que Ele colocou dentro do seu coração. Mas você precisa se posicionar. Nós estamos num culto de ensino, aprendendo aquilo que pode estar atrapalhando a nossa fé. E Deus está dando a resposta do que nós devemos fazer. Outra forma de você liberar a sua fé é falando, irmãos. Provérbios capítulo 18, 20. Abre lá comigo, Provérbios capítulo 18, versículo 20. Diz assim, do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. E aí, irmãos,
Medite sobre esse versículo. Medite sobre esse versículo. A morte e a vida estão no poder. Você já experimentou palavras proféticas na sua vida? Você já experimentou declarar a palavra de Deus acontecendo na sua vida? Vai acontecer, e sabe por que vai acontecer? Porque está escrito na palavra. E se está escrito na palavra, se nós obedecermos, obrigado, se nós obedecermos, vai acontecer. O problema é que nós não podemos ser simplesmente ouvintes, mas nós temos que ser operosos praticantes. O que falta, na verdade, para alguns, para romper em fé, é crer na sua fé, irmão. Vai acontecer. Eu vou falar, está escrito, eu vou falar e vai acontecer. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Você não está no reino de Deus, irmãos, para ser estático aqui. Você não começa a reinar quando você chegar no céu. Você tem que começar a reinar aqui. E você começa a reinar é pela fé, irmão. Você começa a reinar quando você deixa a palavra trabalhar em você. É quando você ouve um Provérbios 18, 20, aqui 21, e você fala: a morte e a vida estão no poder da língua. Pai, está escrito: a morte e a vida estão no poder da língua. E o que bem a utiliza, come do seu fruto. Pai, a minha vida é próspera, a minha vida é cheia da provisão. A tua palavra me diz isso. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Você vai declarar a palavra de Deus sobre a sua vida. Você vai abrir a sua boca e falar. Deus fez o mundo abrindo a boca e falando. O desejo de Deus, que nós, como imagem e semelhança, também viemos agir como Ele também agiu. A fé do tipo de Deus chamou as coisas à existência. Sabe, irmãos? Chame a existência. Chame a existência. Chame a existência. Chama o emprego, chama a empresa, chama o concurso. Ei, chama o teu familiar para a igreja. Chama o nome dele. Ei, diz aqui para as cadeiras, cadeiras se encham. Luiz, venha para cá. Fernando, venha para cá. A morte e a vida estão no poder da língua. A morte e a vida estão no poder da língua. A morte e a vida estão no poder da língua. A morte e a vida estão no poder da língua. E o que bem a utiliza come do seu fruto. Sabe, irmãos, eu vejo um amor tão grande do Senhor nesses dias. O Senhor está nos chamando para coisas novas. Isaías 55, ele fala: porque os meus caminhos são maiores que os seus caminhos, e os meus pensamentos são maiores que os seus pensamentos. Sabe, talvez para você já está bom do jeito que está, e Deus tem coisas para fazer na sua vida espiritual, no meio da sua casa, na sua vida financeira. Basta você crer. Amém, queridos? Pai querido, amado, graças nós te damos por esse culto, graças nós te damos, Pai, por essa palavra. Eu oro não somente pelas pessoas que estão aqui, Pai, participando, mas para que também aquelas que estão nos vendo, Pai, pelo YouTube. Que a tua graça e o teu poder venham alcançar a cada uma delas, Pai. Que essa palavra, ela não fique somente nos ouvidos, mas que isso seja, Pai, tenham corações receptivos aqui. Pessoas tenham recebido revelação, tenham entendido, Pai, o que você quis trazer nessa noite. E em nome do Senhor Jesus eu declaro, Pai, coisas funcionando. Declaro portas abertas. Declaro curas acontecendo, Pai. Declaro, Pai, coisas que pareciam ser impossíveis acontecendo. Transformações acontecendo só pelo fato, Pai, dela ouvir e dela crer. Pai, mostra o teu poder, Pai, na vida dessas pessoas. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Que não seja mais uma ministração, mas que seja a luz da tua palavra chegando, revelação da tua palavra chegando. Que não seja somente, Pai, uma coisa alegre aqui, mas que quando ela estiver lá fora, ou quando passar por alguma situação, ela venha lembrar, Pai, do que foi dito aqui. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro que nós vamos ter bons testemunhos, Pai. Nós vamos ter bons testemunhos aqui, de pessoas que vão colocar em prática, Pai, a verdade da Tua palavra, vão se empenhar na Tua palavra, Pai, e vão ver resposta, vão ver resultado. A Tua palavra, ela diz, Pai, que aqueles que esperam em Ti jamais serão frustrados.
Nós esperamos num Deus que é vivo e que é poderoso. É o Deus dono do ouro e dono da prata. É o Criador de todas as coisas. E não há outro Deus, não há outro igual ao Senhor, Pai. Nós declaramos isso. Nós te agradecemos por esse culto, te agradecemos por essa palavra, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Amém, queridos? Alguém no nosso meio?